Ômega Web Rádio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Emerson. Boa noite, Marcelo. Bom, hoje, com mais um programa Fatos em Destaque, nós vamos falar sobre a Covid-19. Essa pandemia que parece não querer ir embora de jeito nenhum. A Europa vive uma quarta onda, não pela nova variante que nós temos aí, vindo do continente africano, mas sim pela variante Delta, e que tem deixado bastante... em situação dramática alguns países como a Alemanha, e a Rússia também tem passado por uma situação bastante difícil. O que a gente tem de notícia com essa nova variante é que provavelmente ela seja mais contagiosa do que as demais, o que era esperado, não é? Uma vez que o continente africano é o continente que menos vacinou a sua população, até porque os países são paupérrimos, e a Organização Mundial da Saúde não conseguiu o consórcio que deveria ter enviado uma série de vacinas para que esse continente fosse vacinado, além de outras questões políticas, religiosas, que devastam o continente africano. Bom, o importante é que é uma variante muito nova, nós não temos ainda uma pesquisa razoável para saber se ela é mais letal ou não. Entretanto, pelo que eu tenho visto de especialistas, ela não deve ser porque atinge pessoas não vacinadas, principalmente. E a variação dela é porque o vírus, claro, muda para sobreviver. E enquanto nós não tivermos uma população mundial com alto número de vacinação, é possível novas variantes surgirem, e cada vez mais resistentes. Esse é o grande problema. Bom, hoje, claro, quem vem falar sobre isso e que tem muito mais propriedade do que eu, são especialistas, né? Um infectologista e um sanitarista, 2 médicos, absolutamente especializados nesse tipo de situação, e que vão orientar as pessoas, né, para como se comportarem, principalmente o Brasil, que pretende com isso, e diante da grande queda no número de mortos que nós temos aqui, viveu uma situação de normalização. Vamos saber se isso deve ser feito, se não deve, o que é recomendado por aqueles que estão baseados na ciência. Não é mesmo, Emerson? Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo, internautas. É uma situação que preocupa bastante, né? Porque aparentemente a coisa estava evoluindo para uma abertura, para um término, ou pelo menos um controle melhor de pandemia. E pelo que nós estamos vendo, parece que está voltando ao que era, né? Várias cidades aqui do país já estão começando a cancelar carnaval, com medo talvez, ou com uma preocupação pelo que está ocorrendo. Já tivemos 2 casos confirmados, né, em São Paulo, pessoal que veio do continente africano. Então, a gente não sabe se, de repente, espalhou mais por aí ou não. E é algo que tem que começar a ter um pouco mais de cuidado, parar um pouco do oba-oba e tentar realmente conscientizar a população a se vacinar, a se precaver em relação a isso, para evitar de ocorrer o que já ocorreu no passado, né? Ter que fechar tudo de novo, a economia entra num caos, e por aí vai. Mas vamos conversar com os nossos especialistas, ver o que eles têm para falar, para orientar sobre essa situação atual, o que pode ser feito, o que pode ser evitado, o que podemos esperar diante de tudo isso, né? O que eles já sabem ou não. E, por favor, chama os nossos convidados, Raquel. Bom, eu só gostaria primeiro de convidar a todos que participem do programa com perguntas, para que possam participar do nosso sorteio no final do programa. Bom, Marcelo, você já colocou aqui no ar. Boa noite, muito obrigado por aceitarem o convite, doutor Márcio, doutor Marcos Caseiro, sejam muito bem-vindos ao nosso programa.
E eu gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho sobre a experiência de vocês durante a pandemia e o que a gente pode esperar dessa quarta onda na Europa e dessa nova variante. Primeiro, doutor Márcio, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Raquel. Boa noite, Emerson. Boa noite, meu colega Marcos Caseira. Mas uma satisfação, mais uma vez, estarmos aqui debatendo um assunto tão importante. O fato é que, como eu dizia para a Raquel em off antes de começar aqui o programa, só sabemos que nada sabemos, né? Infelizmente, chegamos a essa conclusão e já era previsível essa situação, porque quanto menos pessoas vacinadas, mais o vírus está circulando, e mais circulando, mais capacidade de adaptação, de mudança de sua estrutura viral acontece, e maior resistência vai existindo, assim como também acontece com os antibióticos, com as bactérias e tudo mais. Lembrando que esse vírus, essa variante, não é necessariamente africana, ela foi identificada ali. Nós não podemos penalizar a África do Sul pelo fato de seus pesquisadores terem identificado essa variante, que, apesar da África do Sul ter proporcionalmente de pessoas vacinadas, aqui ao nosso lado também, no Paraguai e na Bolívia, estamos aí em torno de 30%. Então, é passível de novas variantes estarem acontecendo e nada nos prova que isso tenha acontecido em outros países, como já está acontecendo, mas inicialmente antes do que a África do Sul. Portanto, já sabemos, o carnaval desse ano será exatamente igual àquele que passou. Doutor Marcos? Bom, então, primeiro, boa noite, viu? Uma honra estar aqui com vocês, eu agradeço imensamente o convite, prazer estar aqui contigo, Raquel, Emerson, e novamente aqui nós conversamos recentemente, eu e o Márcio também, Aurélio, tivemos um outro encontro, então é uma honra estar aqui com vocês, todos os nossos ouvintes. Eu acho que é um tema super importante, tem muitas questões algumas questões que ainda precisam de resposta, mas certamente nós estamos numa situação diferente de um outro momento, quer dizer, nós já temos uma certa velocidade para responder algumas questões que faltam. Esse vírus é mais patogênico? É uma resposta que certamente teremos nos próximos dias. As vacinas protegem contra esse vírus? No máximo, em 2 semanas, teremos esse dado. As pessoas que já foram previamente infectadas, será que estão protegidas desse vírus? Então, nós temos já uma dinâmica laboratorial muito grande, capaz de responder essas perguntas com mais celeridade. Isso é um lado positivo, né? Além do fato de também, principalmente essas vacinas de RNA mensageiro, que é o caso da Pfizer e da Moderna, tem condição de serem mudadas, né, replanejadas e já disponibilizadas no máximo em até 100 dias. Então, nós temos um outro momento, né, que ainda que nós tenhamos muitas dúvidas e precisamos de resposta, a única resposta que a gente tem é um vírus extremamente mutado, sofreu muitas mutações, muito atípicas essas mutações, perto do que estava ocorrendo. Como o Márcio Aurélio falou, perfeito, e você também falou, Raquel, no começo da conversa, esses vírus vão aparecer naquelas áreas onde existe uma enorme circulação viral, naqueles países em que a vacinação, infelizmente, os números são vergonhosos. A África do Sul não chegou a 20%, Botsuana, que também, onde foi descrito inicialmente, está ao sul dos Estados Unidos, não chegou a 22%, mas o continente africano, em média, tem cerca de 2% de vacinação, né? Países com 0,2%, 1%. Então, esse vírus, eu acho que está ensinando o mundo e que para nós conseguirmos sair dessa epidemia, nós temos que estar todo mundo juntos, os ricos, os pobres, né? Enquanto nós não conseguirmos chegar nessa imunidade na população do globo terrestre, nós não sairemos dessa situação. Então, vamos conversar um pouquinho aí. Obrigado novamente pelo convite, né? Gostaria de aproveitar a fala do Dr. Márcio, e aí eu faço a pergunta aos dois, que é uma coisa que eu
já conversei com outras pessoas sem conhecimento técnico nenhum, da minha parte e das outras pessoas também, mas é algo que me preocupa, e o doutor Márcio, na fala dele, acabou comentando algo que me chamou a atenção e que tem a ver com a minha preocupação, que é a seguinte: o fato de nem todos estarem se vacinando, até que ponto esse vírus pode variar e se tornar, essa variante, ela pode se tornar mais forte em relação às pessoas que não estão se vacinando ou que se vacinaram. Não sei se a minha pergunta está sendo clara nesse sentido, mas é mais ou menos aquela história. A pessoa ficar tomando antibiótico toda hora para uma determinada doença, e aquele antibiótico, na verdade, ele vai fortalecendo mais e mais e mais aquela doença e não vai tendo efeito. Então, cada antibiótico que você vai tomando não vai dando, não dá o efeito suficiente. A minha preocupação é a seguinte: o fato de nem toda a população estar vacinada e uma parte da população estar vacinada, em tese, ela conseguiria combater melhor esse vírus. Será que não há o perigo de estar fortalecendo esse vírus e estar surgindo outros vírus que se tornam mais fortes em função disso? Você tem razão, Emerson. Vamos fazer o pessoal se entender com mais facilidade aí, se vocês me permitem, sem ser simplório. Vamos pensar no boxeador, lutador de boxe. Vai ter aquele lutador que ele consegue absorver mais os golpes. E ao final da luta, ele está até mais fortalecido, porque o seu adversário despendeu muita energia para dar aqueles golpes. E ele, então, foi lá e reagiu. É assim que acontece com a bactéria. Se a gente toma qualquer tipo de antibiótico, qualquer resfriado, você vai lá e toma o seu antibiótico. Você vai fortalecendo, dando gás para a bactéria se revitalizar. E no vírus é assim também. Ele vai tentando as suas alternativas para se viabilizar e continuar circulando. Ele precisa de uma outra célula para ele se estabelecer, para ele hospedar, para ele sobreviver, reproduzir e tudo mais. Então, a gente tem que ter esse entendimento. E aí, quando a gente fala num discurso assim, humanitário, né, de a necessidade de termos uma sociedade mais igual, mais justa, né, mais equânime entre os seres humanos, isso aí se faz na prática. O doutor Marcos Caseiro nos apontou, nos alertou isso. É impossível nós bloquearmos a progressão dessa doença com um vizinho paraguaio com 20%, 30% de vacinado. Então não adianta você ser milionário, você ter um jato à sua disposição, você ter o melhor hospital à sua disposição, se o seu vizinho pode ficar doente e fazer com que esse vírus continue circulando e possa lhe atingir. Então, por mais que você seja egoísta, né, e as nações também elas sejam egoístas no seu ponto de vista da captação de recursos, desenvolvimento econômico, se nós não tivermos um posicionamento claro, né, em relação à vacinação de todo o planeta, nós vamos sempre estar aí correndo como cachorro correndo atrás do rabo. Então, vacina-se, dali a meses surge outra variante, aí dali 6 meses você tem que fazer reforço, dali a 1 ano. Por isso que nós fazíamos aquelas campanhas e continuamos fazendo para a erradicação da poliomielite, todo ano as crianças tomarem gotinha. A necessidade de ter uma cobertura vacinal ampla é fundamental. Doutor Marcos? Então, veja só, legal. Eu acho que eu entendi muito essa pergunta do Emerson, mas eu acho que vamos tentar pôr um pouco de ordem nas questões aí. Veja só, nós estamos diante de um vírus que tem algumas peculiaridades. Vírus são seres, na verdade, que a gente nem pode considerar um ser vivo, na verdade é um ser absolutamente parasita. Ele precisa parasitar uma célula para se reproduzir. Ele não dispõe de um sistema enzimático capaz de auto-se replicar. Diferente de uma bactéria. Se você pôr uma bactéria numa placa de agar, lá com alimento, ela se replica. Vírus não, ele precisa sempre estar parasitando. Seja uma célula
procariota ou uma célula eucariota. Por exemplo, tem vírus que parasitam bactérias. Então, ele é sempre um parasita. Então, veja, às vezes eu ouço, o vírus é inteligente, eu não tenho inteligência nenhuma. Vírus tem uma capacidade replicativa absolutamente enorme. Imagina que uma partícula viral, quando entra numa célula, parasita uma célula, ele chega a produzir 10 mil partículas virais no ciclo replicativo, média de 12 a 24 horas. Né? Então, ele se reproduz muito rápido. E nesse processo replicativo, o vírus não dispõe de uma que nós chamamos de RNA polimerase, que corrige os erros desse processo replicativo. Então, ele sofre mutações. Todo vírus RNA, esse vírus RNA tem essa característica. O HIV é assim. Nós temos HIV com tipos, subtipos, genotipos, recombinantes. Isso é normal de acontecer nesses vírus. Né? Então, veja só, o que acontece é isso. Quando um vírus se replica, existem mudanças que ele faz, que são ruins para ele se degenera. E existem mutações que eventualmente sejam boas. O que são boas? Que ele se replique mais, que ele consiga transmitir mais. A lógica do parasitismo é o que nós chamamos de adaptabilidade. O ser vivo quer continuar vivendo. Ele nunca quer matar o seu hospedeiro, porque se ele matar, ele morre também. Então é uma lógica teleológica, né? Dentro desse sentido, é importante as pessoas entenderem que aí entra a questão de duas ferramentas que nós temos. Como encerrar esse processo replicativo, distributivo desse vírus? Ou nós nos isolamos, fazemos testagem de uma forma bastante grande, isolamos aquelas pessoas infectadas. Nós fazemos isso desde o século XIII, da peste bubônica, isolamento, porque a gente deixa de contaminar as outras pessoas. Ou a vacina, porque quando nós atingimos o número de pessoas vacinadas, nós diminuímos a circulação do vírus. É isso que está acontecendo aqui no Brasil. Nós estamos chegando quase 63%, aqui na Baixada quase 76%. Então, você diminui a circulação viral, consequentemente, você evita de infectar outras pessoas. É esse mecanismo. Não há questão de resistência ao fato de tomar mais vacina ou não. A questão especificamente é esse processo aleatório replicativo e que nesse processo replicativo ele produz essas variantes que podem ser ruins ou boas. No caso, são boas para o vírus, que ele consegue viver mais, se reproduzir mais e assim vai. Né? Então, veja, só rapidamente, quando falamos de vacinação, nós temos que chegar num número que nós chamamos de cobertura vacinal. Eu vou dizer o exemplo do sarampo. Para a gente não ter circulação do sarampo, nós temos que ter 92%, 95% da população vacinada. Se nós tivermos 85%, como já aconteceu, nós começamos a ter casos de sarampo. Então, vacina tem uma lógica coletiva. Ainda que a vacina te traga uma proteção individual, né? A lógica da vacina é uma proteção coletiva. Ainda que esteja certo, nós estamos fazendo essa terceira dose nos países ricos, nós temos que garantir 2 doses em todos os países, em todas as populações do mundo, porque senão, esses países em que não estão sendo vacinados, vão surgir variantes que, por sua vez, você veja que a circulação é rápida. Eu não sei se esse vírus surgiu lá, pode até ter surgido. Mas veja, nós já temos aqui no Brasil 2 casos. A circulação hoje com o avião, isso é tudo muito rápido. Então, a importância da solidariedade entre os povos é fundamental. E o vírus está ensinando talvez isso, né? Então, doutor Marcos, indo com o seu raciocínio, por que, assim, o que se explica essa 4ª onda na Europa, né? A Europa tem uma tradição, ou pelo menos eu conheço muita gente que mora na Europa e que acha que os vírus, principalmente das doenças infantis, estão erradicados e não vacinam seus filhos. E aí vem novas ondas e circula o vírus. A Europa tem uma resistência muito grande à vacina, né? E por que essa onda está acontecendo de forma bastante severa na Europa, e pela variante Delta, que é importante a gente destacar, né? Não é essa nova variante, quer dizer, uma variante que nós brasileiros já passamos, estamos convivendo com ela, e não sofremos o que a Europa está sofrendo agora. Então, qual seria a explicação para as pessoas entenderem?
ligar aqui, eu acho que tem dois fatores explicativos, sem a menor dúvida. Um, você já falou. A gente imagina que, na verdade, nós fizemos uma crise da razão iluminista. Nós achamos que o raciocínio, a racionalidade, a ciência ia trazer para as pessoas, a inteligência, a sabedoria, a ideia de que nós fôssemos seguir a ciência. Infelizmente, isso não aconteceu. Nós temos uma enorme onda negacionista em relação a vacinas e naturalistas no continente europeu. Então, se nós pegarmos, nós temos mais população vacinada do que a Alemanha, por exemplo, do que a Bélgica. A Alemanha foi quem inventou essa vacina, a Pfizer, né? Ela, na verdade, é fruto de um trabalho, né, de dois pesquisadores turcos, né, da BioNTech, que montaram uma empresa lá na Alemanha e desenvolveram essa vacina. E veja, nós estamos na frente da Alemanha. Porque, na verdade, você tem um contingente enorme de pessoas que não acreditam na vacina, acham que a vacina vai se transformar em jacaré, em macaco, ou você vai ter doenças autoimunes decorrentes. A gente vacinou a vida inteira. Nós acabamos a varíola, exterminamos a varíola da face da terra. Nós acabamos a poliomielite, praticamente. Existem alguns casos residuais no continente africano. Poliomielite é uma doença que muitos dos que estão nos ouvindo aqui devem conhecer, deixa as pessoas paralisadas em cima de uma cadeira de roda. Essa doença foi extinta, né, com o trabalho do Rotary, um trabalho magnífico, né, no mundo inteiro, com essas gotinhas que são a sebe. A gente levava nossas crianças para vacinar. Eu fiquei trabalhando a vida inteira no Emílio Ribas, eu fiz muita traqueostomia, as crianças chegavam com difteria que não conseguiam respirar, coqueluche. A gente não sabe mais o que é sarampo, coqueluche, difteria, né? Esses dias pegamos uma menina de 16 anos aqui no hospital, que veio com o quadro de varicela catapora e morreu. Um quadro muito grave, né? Que fez um quadro pulmonar. Então, na verdade, as pessoas não entendem que da medicina, os maiores avanços da medicina, não tenho dúvida, né? E aí eu digo em termos de saúde pública, foi saneamento básico, água encanada e vacina. Vacina foi um dos maiores ganhos da humanidade. Nós sempre vacinamos nossos filhos, nos vacinamos. Então, é muito difícil discutir com essa onda negacionista e muitas vezes pessoas com nível cultural. Agora, tem um outro fator. Nós tivemos aqui no nosso país a circulação daquela cepa P1, que é aquela cepa de Manaus, né, que a Organização Mundial de Saúde renomeou de cepa gama. Essa cepa é muito grave, essa cepa tem muitas mutações e ela certamente conferiu, de alguma maneira, um aumento de imunidade cruzada contra essas cepas. É um fator explicativo para o fato de, por exemplo, nós não termos acontecido, eu achei que iria acontecer aqui no país, a Delta, porque onde a Delta chegou, ela causou estrago, mas os dados hoje mostram que a gama traz algum grau de imunidade cruzada, e nós temos muitas pessoas que já se infectaram no nosso país, além da vacinação, que está melhor do que os países, principalmente aqueles países naquela região de entrecruzamento ali do leste europeu, né, que você pega ali, principalmente a Alemanha, Bélgica, Tchecoslováquia, República Tcheca, é onde a doença está em alta atividade nesse momento, né? Sim, doutor Márcio. Tá que essa relação é direta, né, com a economia e a cultura do país. Como o doutor Marcos estava dizendo, são esses países mais pobres da Europa que são mais acometidos agora nessa quarta onda da Delta. E a Alemanha também, que é um país rico, mas de qualquer forma há que se lembrar que, além dessa onda negacionista, que eu acredito que não passa aí de 15%, 20% de uma população como a nossa, há também aquela juventude vegana, naturalista, não é? Que entra numa onda antivacina que já vem já de uns 15 anos para cá, 20 anos, tudo mais. Mas não tem aquela dimensão, né, a ponto de estar impactando, né, no adoecimento das pessoas. Um fato importante a se perceber é a presença do SUS, né, Sistema Único de Saúde, e a nossa capacidade, o nosso know-how, o treinamento das nossas equipes de saúde para vacinar. Apesar do Brasil ser um país de dimensões continentais, você imagina populações ribeirinhas, né, no extremo norte do país, na Amazônia, tem que pegar avião, barco, voadora, para poder levar a vacina. Nós temos já esse know-how.
E esses países que estão sendo mais atingidos, Bulgária, Bélgica, Romênia, né, ali do leste europeu e tudo mais, não tem essa tradição, nem tem esse know-how e não tem esse equipamento, né, para viabilizar a rotina dessa vacinação. E acabam sendo mais acometidos, sem dúvida. Bom, eu gostaria também de saber, com relação a essas liberações que estão acontecendo pelos governos estaduais, enfim, o governo federal sempre foi a favor das liberações, né? E negando, muitas vezes, a gravidade da doença, que, sem dúvida nenhuma, contribui para algumas pessoas não quererem se vacinar, porque uma autoridade dentro de um estado que diz que não precisa de vacinação é uma coisa muito complicada, né? Então, isso eu acho que atrapalhou o início da nossa vacinação aqui, eu tenho certeza, né? Mas isso foi, inclusive, comprovado. Mas na questão também da inspiração, existem muitas pessoas que se inspiram, e isso acaba atrapalhando em qualquer país, não é só no Brasil, em qualquer país em que haja esse tipo de propaganda negacionista, isso piora. Mas realmente, graças ao SUS e graças a essa logística que o Brasil tem, eu digo que se a gente não tivesse o SUS, nós teríamos miseravelmente mais do que 1,5 milhão de pessoas mortas, porque o Brasil não teria condições nenhuma de ter essa estrutura vacinal que a gente demonstrou capacidade de ter. Mas com essa nova abertura dos governos, essa variante, se eventualmente a vacina não for efetiva contra ela, essas aglomerações podem trazer uma nova onda para o Brasil. Doutor Marcos, primeiro. Vê só, é só importante discutir que, assim, nós chegamos a ter 4.000 mortes, quase 4.000 mortes por dia. Nós estamos em torno de 300, né? É incrível como nós normalizamos isso. 300 pessoas estão morrendo todo dia, 200. O fim de semana cai um pouco por conta de subnotificação. Nós pegamos aqui na Baixada, em Santos, um dia, 2 dias, mas 2 dias tem 3 mortos, 2 mortos. Então, veja só, nós não podemos achar que 300 mortos por dia seja normal. Então, nós não estamos no que nos chama. É possível. Que doença vocês conhecem na história de vocês, de cada um que está aí nos assistindo, que se morreu 300 pessoas todo dia? Eu não sei, eu não conheço, né? Então, veja, nós não estamos nessa tranquilidade que, na verdade, essas pessoas gostariam que nós estivéssemos. É um erro crasso imaginar que, pelo fato de nós termos vaga nas UTIs e nós pormos a nossa régua aqui por vaga em UTI, seja um parâmetro efetivo de mostrar que a epidemia está sob controle. Não é, não é. Eu queria lembrar as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que quando forem sair de usar máscara, 80% das pessoas, e são dados brasileiros publicados, né, dos primeiros 250 mil internações do país, 80% das pessoas que internaram em UTIs públicas no nosso país, 80% das pessoas que internaram em UTI pública e foram para o tubo morreram. 80% quem vai para a UTI recebe um tubo na garganta morre. Quem vai para a UTI, 56% morre. E só o fato de ser internado, 32% morre. Então não faço essa conta. Temos vaga, é um bom negócio. Não. O bom negócio é não pegar a doença e não precisar do hospital. Então, veja, não é momento, é totalmente inoportuno, independente da cepa Omicron, como quiserem pronunciar. Nós não estamos numa fase de tranquilidade para as pessoas ficarem falando, vamos liberar. Já está tudo liberado, né? Os bares, os restaurantes, as pessoas já estão andando lá na rua sem máscara. Mas eu faço aqui um apelo e utilizo do seu programa e da sua audiência para dizer, não cometam esse equívoco, né?
A gente tem que continuar usando máscara. Máscara nos traz uma proteção de 90% até 92% de proteção contra a infecção, principalmente em lugares fechados, aglomerados. Não é possível ficar sem a utilização de máscara, né? E vamos vacinar. Vamos tentar convencer aquelas pessoas que não acreditam na importância de tomar a primeira dose, a segunda dose, e principalmente naqueles acima de 60 anos, fazerem o reforço, né? No momento adequado, que agora o governo liberou a partir do 5º mês da última dose, fazer esse reforço, que ele é imprescindível. Essa é a orientação do meu ponto de vista. E o distanciamento social também, né, doutor? Sem dúvida. Veja, o que acontece assim? A máscara, o que nós temos? Repito, nós temos máscara, distanciamento social e vacina. Não temos outro caminho, né? Então, me parece completamente equivocado esse desespero das pessoas. Veja, nós estamos entrando em dezembro amanhã. A gente começar a pensar em carnaval, como se fosse o último carnaval das nossas vidas. Eu acho que a gente tem que ir com calma. Aí eu já recebi as pessoas, né, falando, pô, doutor, é uma hipocrisia isso. A gente vai trabalhar em ônibus, cheio de gente, metrô. Eu quero crer que as pessoas estão trabalhando porque precisa, a gente precisa sobreviver, mas vão trabalhar de máscara, vão trabalhar protegidos. Vocês acreditam friamente que vocês vão para um carnaval, para um agente de carnaval, e vão ficar o tempo inteiro de máscara? Ninguém vai beber. De jeito nenhum. Então, pessoal, eu acho que a gente tem que utilizar aquilo que o Descartes falava, que é uma coisa mais bem distribuída do mundo, que é o bom senso, né? E nesse sentido, eu acho que não é nem questão de planejar. Não dá para falar. Eu me recuso a falar em carnaval, porque, do meu ponto de vista, nem pensar a se manter as condições que nós temos nesse momento. Tá certo. Doutor Márcio? Tem razão, concordo, gênero, número e grau. Há um termo técnico que a população já está se apropriando dele, já conhecendo, que é variante de preocupação, né? Quando ela realmente, os pesquisadores percebem que ela gera uma preocupação que pode impactar a saúde das pessoas. E eu digo, gestores, administradores, políticos de preocupação, porque tanto quanto o vírus, nós, infelizmente, somos administrados por pessoas que não vejo compromisso social e público qualquer. Parece que estão muito mais preocupados com a próxima eleição do que realmente com as nossas vidas e as próximas gerações. Porque se não fosse assim, ouviria o seu conselho técnico, né? Sua comissão de pesquisadores, de médicos, cientistas, enfim, que dessem base, sustentação consistente para eles tomarem uma decisão. Agora, como é que você faz o Grande Prêmio do Brasil de São Paulo e milhares de pessoas vêm para São Paulo, né, do exterior? Como é que você faz um show da Cláudia Leite, né, e já aponta a possibilidade de, 11 de dezembro, liberar a máscara? Então, se as pessoas se perguntam, como disse o Marcos Caseiro, poxa, eu vou de ônibus aqui, tem show da Cláudia Leite ali, os hotéis estão comemorando 100% quase de ocupação de seus leitos aqui na Baixada, com as praias lotadas. E por que não vai ter carnaval e Réveillon? Então, eu penso que falta bom senso, né? Falta bom senso, falta consistência, falta conteúdo nas políticas públicas. Quando a gente fala em política, elas são ações voltadas para o público e não para as próximas eleições, que deveriam ser consequências da seriedade com que as pessoas, esses gestores, tratam as vidas, né? e o seu público. É isso que nos angustia bastante, né? Como médico, estou sempre preocupado, a gente está preocupado em ocupar os espaços. Agradeço mais uma vez pelo convite de estar aqui, para gerar esse debate, esclarecer as pessoas nesse sentido. Quer dizer, a consciência tem que ser individual, nós precisamos de líderes pautados em conteúdo, em consistência, como eu disse, para apontar caminhos para o grande público, se salvaguardar dessa doença terrível. Gostaria de fazer uma pergunta para os dois convidados.
até com base nessas novas variantes que estão surgindo aí, com relação aos sintomas, aos cuidados, enfim, tudo aquilo que já foi falado até agora se aplica a essa nova variante até onde vocês têm conhecimento, ou tem alguma outra mudança de sintoma, de algo que vocês já tenham visto, já tenham comentado com vocês, enfim? Veja, às vezes essas mutações dão muito poucas variações, né? Eu costumo dizer até para os meus alunos assim, é uma doença respiratória, então a base dos sintomas são sintomas respiratórios. Nós temos duas informações que as pessoas que estão apresentando esse quadro têm feito um quadro de uma astenia, um cansaço muito intenso, né? Ainda que os quadros não são muito graves no que se refere aos sintomas respiratórios, de desconforto respiratório, as pessoas têm um quadro de astenia muito grande. É interessante que também nós devemos ter esses dados mais documentados, né? Você sabe que, por exemplo, na Inglaterra, quando entrou a Delta, eles têm um sistema que chama-se Zoe-Covid, Z-O-E Covid, que é um sistema que a população, ela é como se fosse um aplicativo desses Google, né? E as pessoas vão colocando os sintomas, que elas de repente acordam com sintomas. E eles começaram a detectar a presença da Delta na Inglaterra antes deles próprios isolarem. Eles viram que as pessoas tinham mudado um pouco os sintomas, que a Delta dá. A Delta dá muita coriza, muito espirro, muita dor de garganta, né? É uma característica da cepa Delta, que chamou a atenção, a gente via, as pessoas tinham muito coriza, que é um sintoma mais comum ao resfriado. Os dados que eu tenho, talvez o Márcio tenha alguma coisa a mais para acrescentar, são de uma astenia, de um cansaço muito grande, de uma cefaleia importante. São esses os sintomas que chamam a atenção, mas eu repito, né? Ela surgiu em países em que não tem um sistema de vigilância que conseguiu consolidar de uma maneira tão adequada como, por exemplo, a Delta, quando chegou na Inglaterra, certamente teremos essas informações. Esses dois já está descrito o que eu falei, né? Uhum. Sim, tem razão, exatamente. É interessante notar que em março, né, em março de 2020, né, em março é o surgimento da Covid, do SARS-CoV aqui no Brasil, no mundo, a gente não sabia, né? Só sei que nada sei mesmo, né? Então, nós não sabíamos, uma resfriadinha, uma gripezinha, depois procure o hospital somente em caso de falta de ar, depois já se reavaliou isso, não procure imediatamente o hospital, aí vai fazer um isolamento horizontalizado, isolamento verticalizado, e nós fomos aprendendo muito rapidamente, né? Foi a vacina mais rapidamente desenvolvida em toda a história da humanidade, né? Que mais de séculos a gente já tem conhecimento delas. Então, hoje a gente já consegue captar, né, informações com muita velocidade, né? O Marcos Caseiro citou aqui no início. Em 1, 2 semanas, 10, 15 dias, nós já temos aí mais dados captados pelo mundo inteiro, com informações que a gente pode descrever realmente se essa variante ela tem algum tipo de resistência à vacina, quais são os sinais e sintomas mais característicos, mas, por enquanto, foi material colhido no dia 25 de novembro e que hoje foi divulgado o diagnóstico, né? Então, tem muito pouco tempo, dia 26, que a OMS comunicou ao mundo a existência dessa variante. Hoje é dia 30, temos apenas 4 para 5 dias. É muito pouco para a gente estabelecer verdades ainda. Apenas grandes preocupações. Bom, eu gostaria agora de prestigiar o pessoal que está ouvindo a gente e tem algumas perguntas também. Então, o Eduardo Filete, boa noite, um excelente programa. Maria Purificação, boa noite, um bom programa. Alcione Moura, boa noite. Onde está a solidariedade e a inteligência do G20? Na verdade, né, não é só do G20, na verdade, a comunidade inteira mundial precisa se unir e fazer e ter essa solidariedade com os países menos desenvolvidos, porque senão a gente vai ter realmente um vírus que vai ser difícil
estancar essa circulação dele e ter novas variantes. É como a gripe, né? A gripe todo ano tem vacina nova, com situações novas, por quê? Porque a mutação do vírus da gripe. E eu acredito que seja mais ou menos como isso. Eu já vi vários cientistas falando que deve ser, ainda não tem um martelo batido sobre isso, né? Quanto tempo para poder a resistência da gente da vacina ou do corpo depois que é contaminado, que a gente ainda tem anticorpos para isso, ou se isso muda. Então, isso é tudo muito novo, né? Mas que a solidariedade tem que vir do mundo inteiro, isso não tem dúvida. Quer dizer, se tem alguma coisa que a pandemia demonstrou, é que não adianta nada a gente ter uma série de coisas. Nós tínhamos países extremamente ricos e que não tinham insumos e que os médicos tiveram que atender com um saco de lixo na cabeça. Então, é importante que algumas situações sejam aprendidas para que a gente não tenha que passar por isso de novo com outras eventuais pandemias que a gente venha a sofrer. Tatiane Ferreira, boa noite a todos. Ana Carolina. E a Alcione Moura perguntou, ela falou que no Brasil há uma dificuldade de distribuição, porque tem uma desigualdade. Em alguns estados ainda não atingiram 40% da vacinação, em outros já estão aplicando a terceira dose. Bom, diante dessa pergunta dela, eu gostaria também de fazer um questionamento, porque todo mundo fala do Réveillon, né? E todo mundo fala do Carnaval, mas a gente está em pleno período dos cruzeiros, que é um lugar, que é um ambiente fechado, com ar-condicionado, e que chega a ter 8.000 pessoas dentro de um navio. E eu não vejo ninguém falando sobre isso. Então, eu gostaria que vocês comentassem sobre isso também. Desculpa só cortar, inclusive vindo para cá, eu vi tá parado no porto enorme, e eu fiquei pensando nisso. Essa coerência que falta, né, dos nossos gestores, dos nossos administradores, e fica essa falsa polêmica, esse falso dilema, saúde pública contra a economia, uma coisa absolutamente sem sentido, como se houvesse poder, economia sem vida, sem saúde, sem qualidade, né, do bem viver, tudo mais. Então, imagina que é um lugar mais insalubre, confinado como é um navio, onde as pessoas estão próximas, bebendo, se abraçando, suando, frequentando os mesmos espaços em que normalmente já se tem surtos aí de doenças gastrointestinais, infecciosas nos navios, né? Que não chegam muito ao nosso conhecimento, mas que a gente sabe que existe. Então, não tem lógica nenhuma, né? Não tem como você vai justificar, né, para a pessoa que está indo num restaurante, numa cantina, que está indo pegando o seu ônibus, que quem tem dinheiro para ir no navio não precisa usar máscara. Quem tem dinheiro para ir no show da Cláudia Leite não precisa usar máscara. Mas como eu sou pobre, eu não posso fazer meu baile aqui da periferia, não posso fazer meu samba, porque aí eu estou contribuindo para a doença da sociedade. Quer dizer, é muita demagogia, né? E é muita hipocrisia do qual eu não participo. E também não participo do carnaval desta forma, porque dessa folia aí eu estou fora. Doutor Marcos. Na verdade, ainda que eu concorde com tudo que foi dito aqui, né, eu acho que é uma pressão enorme, né, uma pressão enorme do poder econômico, bem como existem pessoas dispostas, obviamente, a se arriscarem diante dessa circunstância. De alguma maneira, vocês viram, se criou algumas coisas que são importantes nesses cruzeiros. Por exemplo, todas as pessoas têm que ter um PCR negativo para entrar no navio, com até 72 horas, e eles vão ter que fazer uma pesquisa por amostragem de 10% da população dentro do navio a cada 3 dias, para detectar essas pessoas. Então, veja, de alguma maneira,
de alguma maneira, tentou-se fazer uma busca de um controle maior. Agora, é inevitável, e eu não tenho dúvida, e é o que eu espero tremendamente, é que no momento em que se detectar um caso dentro do cruzeiro, ninguém sai lá de dentro, né? Só vai sair quando se fizer testagem em todas as pessoas e, obviamente, eles vão ficar lá. Obviamente, as empresas fornecendo alimentos, comida. Eu vou dizer um exemplo muito simples para vocês verem. Tivemos uma faculdade aqui em Santos, que nós temos feito teste a cada 3 dias em todo o mundo, nas aulas presenciais. Detectamos 3 pessoas, então, para entrar, eles fazem o teste nas aulas, a cada 3 dias. Detectamos 3 pessoas, não tivemos nenhum nada. Resolveram fazer uma festa de metade do curso lá. O que aconteceu? Festa, todo mundo. Apareceu a primeira menina sintomática, a festa foi na sexta. A segunda com sintoma, fez o swab nasal, positivo. Qual é a consequência disso? Suspensão de toda a aula, todo mundo volta para o via Zoom, né? Porque se tem uma positiva e estava no meio... Então, vejam o significado do que eu estou dizendo para vocês. Quer dizer, estamos numa sequência tudo certinho. Uma ruptura, uma quebra disso põe em risco todo um projeto de recontaminação, você tem que suspender todas as aulas. Então, eu acho que as pessoas... Nós vivemos um momento em que as pessoas têm que ter um pouco de sentido, de entendimento, de coletividade. Eu vou reinsistir nisso, né? Imunização é um projeto coletivo, ainda que traga uma proteção individual, ela não traz para todos. Por isso a gente tem que garantir o que nós chamamos de uma imunidade coletiva, porque mesmo aqueles que não estão protegidos, que não tomaram a vacina, indiretamente ficariam protegidos. Então, quando nós não tivermos esse espírito de solidariedade, certamente nós não conseguiremos sair dessa situação. Essa é a situação que nós estamos. Bom, existem algumas outras situações que também eu acho que complicam muito toda essa questão da Covid, né? Até porque a gente tem algumas políticas públicas que são incertas. Na minha opinião, por exemplo, o país deveria sempre ter uma política pública de fronteira mais agressiva, quer dizer, mais preocupada com a não abertura ou simplesmente deixar todo mundo entrar aqui sem fazer um teste, sem apresentar um teste, como se nós fôssemos um país sem liderança, sem direcionamento. Então, é isso que eu tenho a impressão. Quer dizer, se a gente sabe que a fronteira é a entrada do vírus e das variantes, por que não ter uma política nesses aeroportos, nos portos, enfim, aonde a gente possa, até pela terra, né, porque o Brasil é um país de dimensão continental, por que não ter uma política pública mais efetiva nesses lugares? Isso evitaria, vocês também não acham, uma maior proliferação dessas variantes e de uma eventual nova onda no Brasil? Você tem razão, eu respondo. Por quê? Porque não tem resposta a isso. Eu lembro que já em 1993, olha, faz tempo, hein? E, aliás, e vocês me perdoem aqui, está aparecendo aqui 2 médicos chatos, né, querendo impedir que as pessoas façam festa e tal. Não, pessoal, eu adoro festa, viu? Eu gosto de um samba, gosto de festa. Acredito que o meu colega também, o Marcos, também gosta bastante de festa, mas a gente tem conhecimento do outro lado da história. Então, a gente procura aqui tentar instigar os nossos líderes políticos, né, nossos gestores, administradores, e dar aqui um pouquinho da nossa contribuição pelo pouco que a gente sabe. Mas em 93, por um período, eu supervisionei a operação anticólera do Alto Solimões, né? Foi o primeiro caso de cólera no Brasil, foi em Manaus. Eu estava em Tabatinga, na fronteira com o Peru e com a Colômbia, a cidade do departamento de Amazonas, ali, da cidade de Letícia, na Colômbia, e já fazendo a vigilância epidemiológica, ou seja, foi identificado um caso de cólera, o indivíduo veio contaminando
do Rio Solimões, ele saiu de Benjamin Constant, uma cidade próxima a Tabatinga, e foi naquela balsa até Manaus, contaminando aquilo ali, evacuando e contaminando. Então, fui até a diretoria lá dos portos, lá a Marinha, saber o número dos passageiros, para fazer o controle das pessoas que estavam divididas naquele espaço. Não foi surpresa minha, porque não tinha controle nenhum, né? E aí, eu achei que nesse período aí, lá se vão quantos anos, né? 30 anos praticamente, que a gente pudesse ter tido alguma melhora nesse sentido. Eu acredito que melhorou, mas não na dimensão que nós necessitamos. Naturalmente, tendo aí a consciência das 8.500 quilômetros de fronteira, né? Que o Brasil tem aí. Então, é realmente uma situação difícil, mas também não vejo muito interesse dos nossos presidentes, governadores nesse sentido. Parece que isso aí não está contribuindo muito com as eleições deles, né? Infelizmente, lamentável. Sim. Aliás, eu lembro de um episódio do presidente, eu não me lembro se foi do Peru, do Chile, dizer que não tinha cólera no país e logo depois ele morreu em razão disso, desse negacionismo, né? Peru, exatamente. Foi. Então, para a gente ver como essa situação é complicada. Doutor Marcos, o que o senhor acha da questão das fronteiras? Não, essa é uma questão básica, né? A verdade, isso é a base de tudo. Nós falamos isso desde março do ano passado, quando chegou aquele italiano aqui do Brasil, vindo da Itália, de uma área que a epidemia estava babando, ele veio aqui numa festa com 60 pessoas, que entrou à vontade, né? Na verdade, assim, nós não temos um governo, nós não temos ministério, nós estamos simplesmente à deriva, é simplesmente assim. Um governo que não acredita na vacina, né? Um governo que fica mostrando medicamento para EMA, medicamentos ineficazes, sem nenhuma eficácia, comprovado pela ciência, cloroquina, ivermectina, isso não serve para nada, serve para outras doenças, não para o Covid, né? E um governo que acha, por exemplo, que a Terra é plana, né? Então, a gente vê a quantidade de barbaridades, né? Isso já foi falado. A primeira coisa que a Organização Mundial de Saúde falou é que o país faça um gabinete de crise, né? Com pesquisadores, epidemiologistas, sanitaristas, enfermeiros. Foi feito nada. A doença aqui graçou como ela quis, né? Não fosse... Eu acho que a única coisa que foi a utilidade daquela CPI do Covid foi no sentido de avançar um pouco a velocidade da compra de vacinas, né? Isso adiantou um pouco a velocidade da vacinação. Então, a gente simplesmente... Isso é o básico. E a coisa mais bárbara, veja, o Ministério da Justiça baixou uma portaria, tirou a portaria do Ministério da Saúde que obrigava o cidadão, quando entrar no Brasil, a fazer a testagem e estar vacinados. Veja, o Ministério da Justiça ele simplesmente retirou a portaria do Ministério. Você veja, o que chama isso, a não ser um desgoverno? Eu não consigo ver outro. Então, o que nós temos é um bando de incompetente, cuja somatória é isso, 600, né, e 20 mil mortes, né? Que as pessoas acham que isso é uma coisa tranquila. Parece que nós nos acostumamos com uma coisa que é uma verdadeira barbaridade. Eu vou só citar, e já aproveito aqui o seu programa, amanhã é dia 1º de dezembro, não podemos esquecer, passei minha vida trabalhando com isso, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né? E uma epidemia também, com consequências imprescindíveis para o mundo. 70 milhões de pessoas já foram infectadas, 36 milhões já morreram. Mas vocês têm ideia quantas pessoas morreram no Brasil até hoje na epidemia da AIDS? Para as pessoas terem uma ideia, em torno de 280 mil, 300 mil pessoas. Com o Covid, em menos de 2 anos, já se foram 600 mil pessoas, né? O que representa cada uma dessas pessoas para suas famílias, para os seus entes queridos, para os seus filhos. É uma tragédia sanitária sem precedentes que, desafortunadamente, né, eu observo uma enorme normalização disso. Não tem governo, não tem fronteira, não tem nada. O vírus aqui circulou da maneira que ele quis. E mais, né? Aquela crise de Manaus, dia 14 de janeiro, nunca esquecerei essa data,
né? Quando faltou oxigênio, as pessoas morreram por falta de ar, o que o governo fez? Em vez de levar os médicos para lá, utilizar os hospitais do Exército, eu fui médico do Exército lá também, fiquei no Alto Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira, há quase 2 anos. Ele fez o seguinte, ele pegou as pessoas com essa cepa P1, que é a cepa gama, e levou para o Brasil inteiro. Ele espalhou esse vírus para o Brasil. Então é um governo completamente incompetente. E essa incompetência se traduz nisso que nós temos, né? O país que tem praticamente a segunda maior mortalidade do mundo. E, infelizmente, é isso. E o que me assusta muito é uma certa normalização de pessoas. Esses dias, na Praça Independência, também tinha 3 gatos pingados lá, né? Gritando contra as vacinas, perguntando se alguém tinha visto algum morto. Eu queria estar lá, pegar esse cara e falar, vem aqui no hospital para ver. Só de médicos aqui em Santos morreram 14. Sim. Só médicos. Sem contar os outros profissionais de saúde, enfermagem, auxiliar. Então, a gente vive numa situação, num mundo distópico, que fica muito difícil a gente falar com legal de como a gente está conversando, para pessoas que talvez não queiram ouvir o que é o óbvio, né? O problema, na minha opinião, é que a pandemia acabou sendo politizada, né? Uma coisa que é da ciência acabou virando da política, o que são coisas que não podiam ter se misturado. É lógico que isso não foi um fenômeno só no Brasil, mas aqui no Brasil foi uma coisa muito séria. Na verdade, a mortalidade chegou aos números que chegou, porque houve aí realmente uma cisão na sociedade, diante de uma falta de política pública do governo federal, que é quem tem a competência efetiva para poder dar as diretrizes, que é a Constituição Federal que fala isso, né? É o governo federal que tem que dar as diretrizes. Tudo bem que os governos estaduais e municipais, eles são concorrentes, mas as diretrizes têm que ser dadas pelo governo federal. E isso ele se eximiu de responsabilidade, e aí, é claro, a gente tem um país com um número de mortos que poderiam ter sido evitados, sem dúvida nenhuma, e é lamentável para todo mundo que perdeu um ente, né? E que ainda pode perder, que é isso que é importante que as pessoas entendam, né? Então, eu sei que isso gerou, toda essa pandemia, o isolamento, gerou uma série de consequências psicológicas para as pessoas, né? Tem muita gente doente do ponto de vista psicológico. Mas usar uma máscara, fazer um distanciamento, ainda, né? Eu também gosto muito de carnaval e lamento se não tiver carnaval novamente, mas se é por uma questão da coletividade, eu acho que a gente tem que se sacrificar. Eu acho que isso é muito importante de deixar muito claro, porque as pessoas, o que eu percebo, eu também lido com o público, né? E eu percebo que as pessoas estão no seu limite, então elas não querem mais aceitar que esse vírus possa voltar. Essa é a minha impressão. Os doutores também têm essa impressão? Sem dúvida, eu acho que nós chegamos a esse momento, essa dificuldade, pela inércia, pela inépcia, e a inércia desse governo, né, do desgoverno do presidente Jair Bolsonaro, que precisou aí de centenas, mais de 100 mensagens por e-mail da Pfizer para que ele tomasse uma providência, ou que mesmo a CPI o instigasse, a sociedade o instigasse. Você veja o quanto nós temos a capacidade, né, que nós saímos depois, estamos chegando antes de muitos outros países aí desenvolvidos, né? E a gente tem que acentuar aqui que não só esses 620 mil mortos que nos deixam muito triste, é um impacto social muito grande, mas quantos milhões ficaram doentes, né? Quantos ainda estão doentes com a síndrome pós-Covid? 80% desses, a pesquisa mostrando, que têm problemas de depressão e ansiedade. Quantos nós conhecemos que estão aí no processo de psicoterapia, com sequelas, complicações graves, com cirurgias de intestino, com problemas de trombose, enfim, com irritabilidade, ansiedade, parosmia, alteração do cheiro no paladar. Isso parece uma coisa simples. Mas você já imaginou o que é você
se identificar com o cheiro, aquela sua memória afetiva, quer seja do ambiente ou do alimento, e você ter alteração desse cheiro, isso muda a sua vida. Né? São aspectos que passam desapercebidos, mas que geram impacto no âmbito do indivíduo, da sua relação com a sociedade, muito grave. Então, nós estamos vivendo uma situação ainda bastante grave, e a gente quer alertar a sociedade nesse sentido. Não numa postura catastrófica, né? De que, olha, vai morrer todo mundo de novo, tá? Nada disso, não é isso. Sim. Nós temos que ter muita cautela, estamos chegando lá e com certeza vamos sair vitoriosos disso. Doutor Marcos? Eu acho que é isso aí, eu acho que tudo que o Márcio Aurélio falou, eu corroboro, concordo absolutamente com isso. Eu acho que, assim, na verdade, eu já tinha falado anteriormente, estamos todos cansados, estamos todos esgotados, os médicos, estou aqui, estou de plantão aqui, estou trabalhando, eu tive que cobrir um monte de amigos que não tinha dificuldade, estou velho, tenho 57 anos, já não sou não mesmo, mas assim, estamos todos cansados, eu gosto de sair, gosto de passear, gosto de viajar, mas as pessoas têm que entender que a primeira coisa fundamental numa hierarquia é estar vivo, porque se você não está vivo e com saúde, nenhuma outra das coisas acontece, elas são decorrências de você estar vivo com uma relativa saúde, né? Você pode ficar pobre, você pode trabalhar e reconquistar as suas posses e tudo mais, mas se você não tiver vida, você morreu, você acabou, né? Então, nesse sentido, eu não faço aqui apelo, não, porque já fiz todos que tinham que fazer e eu acho que virei chato, os infectos viraram um cara chato, sanitarista. A minha única briga é pela vida, né? A minha prioridade, eu trabalhei a minha vida, 33 anos, né, trabalhando pela vida. É isso que eu sei lutar. Então, cada vida, para mim, importa. Então, se para as pessoas esse valor não é tão importante assim, então que, obviamente, se eles não acreditam naquilo que nós acreditamos a vida inteira, eu quero dizer para vocês que estão aí, a expectativa de vida no Brasil, em 1910, era 32, 36 anos. Hoje a nossa expectativa de vida é 76, 80 anos. Como a gente está vivendo mais? Porque a gente morreu de doença infecciosa, tem vacina, tem saneamento básico. Então, não acreditar na ciência fica muito difícil, né? Aí a gente perde os parâmetros. Então, o que eu faço um apelo aqui é continuemos fazendo o que nós sempre fizemos. Levava nossos filhos a tomar vacina, nós não perguntávamos, essa vacina é chinesa, é japonesa, é francesa, qual é o nível de proteção que ela dá. Nós simplesmente esticava o bracinho das crianças e tomem vacina. E estamos aqui, estamos vivos. Então, esse é o apelo que eu faço, se vacinem e continuem se protegendo. É isso que a gente precisa continuar fazendo para garantir a vida nossa e das pessoas que a gente ama. É isso. Teremos muito tempo para festejar. Vivos, mortos, não será possível. Bom, a gente está chegando no final do programa. Emerson, que você tem alguma consideração? Na verdade, eu gostaria de agradecer a presença dos dois doutores, os esclarecimentos que trouxeram para os nossos espectadores, ainda muita coisa nova em relação a essas variantes, né? Já aprendemos muita coisa, infelizmente, de uma forma dolorosa durante esse período todo. E, mais uma vez, agradecer. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta final. Se vocês pudessem, né, aconselhar, aí agora já não seria nem mais a nossa população, porque eu acho que a nossa população já ouviu bastante, né? São 2 anos ouvindo, mas aconselhar as nossas autoridades, né, com relação ao Carnaval, ao Réveillon, e a tudo que a gente ainda está vivendo, né? A gente ainda vive em pandemia, né? A Organização Mundial da Saúde, ela não diminuiu o grau para não pandemia. Nós vivemos ainda um momento pandêmico. Então, gostaria que vocês falassem para as autoridades o que seria razoável que elas fizessem nessa questão de aglomeração. Olha, Raquel, eu agradeço a você, ao Emerson, pelo convite. Nesse momento que surgem novidades das variantes, acho que é importante a gente vir a público mesmo, como profissionais de saúde, para a
gerar esclarecimento dentro daquilo que é possível a gente esclarecer, mas ressaltando que, olha, quem é contra a vacina hoje vai ser amanhã e depois, né? É um pessoal muito chato, né? 95% da população brasileira quer a vacina. Isso aí já foi demonstrado em pesquisas do Datafolha já há algum tempo atrás. Então, as pessoas comuns, o povo que é trabalhador, entendeu? Que tem que acordar cedo, pegar na marreta, não está preocupado com isso. Isso é uma discussãozinha aí de um povo chato que fica frequentando as redes sociais e gerando esse alarmismo aí contra a vacina. Então, eu nem respondo, sabe, esse pessoal que, meia dúzia, como o Marcos falou, estava aí na Praça Independência, até que veio um auxiliar de enfermagem, falou assim, tá, e quase que bateram na moça. E tudo. Então, o pessoal que beira a toxicidade, a doença. Né? Quanto aos nossos governantes, né? Eu acho que a gente vai aprendendo, o povo está aprendendo, está ficando cada vez mais esclarecido com as experiências eleitorais aí. E não adianta vir governador achando que é o super-homem, aí vem um presidente achando que é o rei do nazismo, agora é o novo Hitler, né? E impondo outras verdades, que não é essa que nós estamos acostumados aqui no Brasil, um povo que nunca teve grandes polêmicas nesse sentido, né? Não vivenciamos guerras ou inimigos de fronteira ou inimigos sociais tão evidentes como estão sendo mostrados agora, né? Então, assim, nós temos que nos esclarecer, aproveitar esse momento, né? E as pessoas, as eleições estão chegando aí, que sejamos mais críticos, né? A nível de governo, de Estado, e que a gente possa, um dia, nós temos um país tão rico, né, dimensões continentais, uma riqueza natural, uma riqueza cultural enorme, um povo etnicamente extremamente diverso, rico, trabalhador. O que estraga nesse país é a política, né? A política mal feita, a política com P minúsculo, né? Essa classe política, que é o único lugar que se chama de classe, os políticos é aqui no Brasil. Então, não, a gente vai chegar lá. Eu acredito no brasileiro, acredito no nosso país, na nossa potencialidade, e eu continuo aqui plantando tâmaras, né? Mesmo que eu não escolha, eu que não me alimente dessas frutas, mas que as próximas gerações possam fazer. Sim. Doutor Marcos? Doutor Marcos, está sem microfone. Desculpa. Primeiro, agradeço enormemente o convite, uma honra estar aqui com você, Raquel, com o Emerson, com meu amigo Márcio Aurélio, realmente é sempre prazeroso estarmos conversando. Eu só queria fazer um pedido, sigam a ciência. Né? Eu digo sempre, sabe que nós tivemos um problema naquela ponte dos Barreiros aqui em São Vicente, né? Tivemos um problema da estrutura dela tal. Eu posso afirmar para você que ninguém veio pedir para mim dar minha opinião sobre o que deveria fazer, se deveria destruir, se poderíamos reforçar. Eu também não dei minha opinião, porque eu não entendo nada de ponte, eu não entendo nada de estrutura. Foram pegar um engenheiro que deu as soluções melhores. Então, assim, sigam a ciência. Essa é a primeira informação. Eu queria só relembrar, e terminando, que no mesmo período do passado, no carnaval do ano passado, nós tivemos congestionamento de jatinhos para pousar lá em Trancoso, que as pessoas quiseram ir para o carnaval. Esses que foram do jatinho pegaram Covid, deixaram o Covid lá na Bahia e vieram se internar aqui no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, mortalidade na UTI de 23%. Desafortunadamente, aqueles que eles deixaram o Covid lá, que foi no nosso grande herói, que é o SUS, a mortalidade não é tão baixa assim. Então, eu faço um apelo para que as pessoas sigam a ciência e observem o passado, né? Que a experiência seja um guia para nos iluminar ao futuro. Muito obrigado, é sempre honroso estar aqui com vocês e com nossos ouvintes. Uma boa noite a todos. Certo, eu quero agradecer muito, né, os dois terem participado, os dois doutores, os especialistas que conhecem a ciência, que viveram dia a dia na pandemia. Muito obrigado pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Bom, agora a gente vai fazer o nosso sorteio das pessoas que participaram.
Ana Carolina Naus. Nailus. Bom, Ana Carolina, aqui com a nossa parceira, Raquel by Soraya Gaia, tá? Depois você entra em contato comigo através do Messenger, Raquel Balseiro, sou eu que vou te entregar essa nossa lembrancinha aqui do programa de hoje, tá bom? Bom, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Espero que todo mundo tenha aproveitado bastante o programa. Lembrem-se que nós realmente estamos ainda em pandemia e precisamos nos cuidar. Máscara, álcool gel e distanciamento. Bom, até um próximo programa, semana que vem, com Fatos em Destaque. Boa noite, Emerson. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo.